Agora sim. Agora, em definitivo, um dia um grande apresentador de televisão tinha dado um problema técnico e ele disse, vamos começar tudo de novo. É isso que eu proponho. No live de hoje eu converso com o Tom Kramer, ele que é gerente comercial de suínos da Zimpro, e ele vai conversar com a gente hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que ele conhece muito, mas também que ele gosta muito, que é o tema do nosso Suíno Live de hoje. Que o que importa são as pessoas. E é sobre isso que eu converso com o Tom agora. Tom, agora sim. Vamos lá? Agora sim? Tá me ouvindo? Olá, Panti, tudo bem? Boa tarde, Tom. Te peço desculpa aí por esse... Deu uma pane geral, caiu toda a estrutura de chamada, que eu te peço desculpa por esse pequeno atraso. São 5h04. Fica tranquila. Tom, eu vou começar te propondo, né, o tema que a gente escolheu para a conversa de hoje. Eu gostaria de lembrar, né, o Tom Kramer, médico veterinário, presidente da Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos do Paraná e também membro da diretoria da Abraves Nacional, e é um doutorando. No convite a gente colocou doutorado em produção animal, mas corrigindo então em tempo, doutorando, a caminho do doutorado. Tom, eu deixo com você então, né? Na verdade é uma pergunta, o que importa, eu te pergunto, o que importa são as pessoas. A gente está vivendo um período atribulado, conturbado, e eu vou dizer que não começou agora não. Antes disso, muitos profissionais vinham numa roda viva, né, de pressão, de mercado, de vendas, de cada um com as suas rotinas, né, cada um com as suas demandas, e de repente eles caem num momento completamente adverso, né, de pandemia, de profissionais como eu, como você, sem viajar, sem a sua rotina, né? E aí, em meio de tudo isso, nós temos pessoas, temos uma grande máquina, que é o agronegócio, que é a economia mundial, e nós temos pessoas no meio de tudo isso. O que importa realmente são as pessoas? Não tenha dúvida, Panti. Eu gosto muito de uma colocação que o meu amigo e colega de Zimpro, Bira Oliveira, sempre fala, e ele diz que o nosso negócio é de pessoas, não é? Então, trabalhar com pessoas, estar com pessoas é a essência do nosso dia a dia. Então, entender estas relações é fundamental para que nós possamos, então, desenvolver bem estas relações, sejam relações de trabalho, sejam relações familiares ou pessoais, né? Então, e como você mesmo colocou, né, o momento ele nos exige muito mais pela situação do distanciamento social, entender estas relações, as emoções que estão envolvidas com tudo isso, se faz cada vez mais importante. A gente fala, né? Deixa eu voltar aqui a câmera. Quando a gente pergunta, né? Quando a gente fala sobre pessoas, né? Eu queria que você conceitualizasse um pouco esse conceito, né? De atenção com a pessoa, com as pessoas, né? Porque elas são os nossos colegas, os nossos subordinados, os nossos chefes, enfim. E essa relação, ela passa muito pelo emocional, né? Pela condição que a pessoa está. E aí eu te pergunto sobre isso, né? Sobre essa definição do que é o olhar para as pessoas, o buscar entender as pessoas. É interessante essa preocupação tua, Panti, porque quando a gente pensa numa relação a dois, né? Ou numa relação, seja um casal, ou seja uma relação profissional, nós temos duas partes, né? E eu só tenho responsabilidade, ou eu só tenho controle em 50% desta relação, né? Então, eu não consigo ir além daquilo que me compete, né? E aí a pergunta que nós temos que fazer é, nesta relação que nós temos de duas partes, será que nós estamos efetivamente entregando o nosso máximo? Ou seja, será que destes 50% da relação nós estamos entregando efetivamente 100%? E aí entra uma outra preocupação que nós temos que ter, ou uma reflexão que nós temos que fazer, que diz respeito a como nós enxergamos a outra parte, né? Uma vez que nós não temos controle sobre a outra parte, nós geramos expectativas que não necessariamente são
as expectativas não condizem necessariamente com aquilo que a outra pessoa pensa, ou age, ou deseja, né? E nós colocamos toda essa expectativa sobre a outra pessoa e que não necessariamente vai acontecer. E a partir dessa relação do que eu espero e o outro não me entrega, mesmo não sabendo, muitas vezes são criados os conflitos. E isso acontece muito nas relações entre casais, e isso também acontece muito nas relações entre colegas, entre chefe e subordinado, né? Então, é uma preocupação que, de fato, nós temos que ter nessa relação entre diferentes partes. E eu quero te perguntar a respeito do, né? A gente falou do casal, né? Da expectativa ou não, mas dentro de uma empresa, sendo eu um líder ou um liderado, cada um tem, as pessoas têm papéis, né? Dentro desse relacionamento, né? E aí eu queria te perguntar, né? Como é que fica esse relacionamento para que ele seja um relacionamento de longo prazo, para que ele seja duradouro, para que essa rotatividade eu não perca capital intelectual nessa relação, né? Nessa rotatividade, mas também, assim, nessa busca por qualificação, o que você diria hoje? Nós estamos com, né, os profissionais eles estão qualificados, mas estão posicionados nas suas empresas, muitas vezes com qualificação técnica, mas a gente está percebendo agora uma demanda por outras qualificações, né? O que você destacaria nisso? Um dos grandes desafios na atualidade tem a ver com a inteligência emocional, não é? Então, o ano passado circulou aí algumas publicações do Ricardo Amorim, colocava muito isso no LinkedIn ou nas redes sociais. Ele mostrou o resumo de um estudo feito nos Estados Unidos em que fazia um comparativo entre a evolução daquilo que ele chamou de habilidades técnicas e em comparação com as habilidades sociais, né? Se nós voltarmos no passado, havia uma exigência muito grande das habilidades técnicas, mas a partir do momento que a educação se tornou uma coisa muito mais simples, hoje você ingressa em qualquer site especializado na internet, você encontra conhecimento, você consegue se formar tecnicamente, ainda que na informalidade, mas você consegue desenvolver a sua habilidade técnica. Por outro lado, as habilidades sociais, que no passado não eram tão exigidas, porque existia uma linha de comando, uma hierarquia nas corporações, né, em que as ordens eram de cima para baixo. À medida que o tempo foi passando e vamos chegando mais perto dos dias de hoje, as habilidades sociais se tornaram mais importantes, não é? Então, esse talvez seja o grande motivo ou a grande preocupação de desenvolvimento que os profissionais, as pessoas devem buscar. Algo que a academia ainda não nos permite. Nós não vemos na formação convencional matérias que desenvolvam esse lado da pessoa. Vemos algumas iniciativas em alguns pontos, e aí eu destaco a UDESC, tem um programa bem legal que se chama Pluriversidade, foi criada por uma colega... Você falou pluriversidade, isso? Pluriversidade, né? Ela foi desenvolvida por uma professora colega nossa, que é a Lídia Piscinin, que foi da extensão também, foi da agroindústria e está na UDESC desenvolvendo esse trabalho, que é exatamente desenvolver a inteligência emocional, este lado de entender a pessoa como um ser importante no meio em que ele está e conseguir controlar as suas emoções em um balanço entre o emocional e o racional. Dentro do que é esperado, né? É esperado de uma chefia, de um gestor ou de um líder, que ele tenha um comportamento e ele também tem a expectativa do comportamento dos seus liderados, vamos dizer assim. Como desenvolver isso? Né? Você falou da palavra inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional? Ela está totalmente dissociada da técnica? Ela pode caminhar junto com a técnica?
E aí eu te pergunto, né? Ele junta emoção, atitude, o que esperar, como é que eu vou dizer assim, como se lapidar para que eu consiga entender o papel que eu devo assumir, tanto como gestor ou como liderado. Isso, porque eu tenho emoção, eu tenho atitude, mas eu também tenho, às vezes, receio, medo ou limitação. Esse é o grande desafio, né? Nós temos, nessa relação corporativa, nós temos que entender os dois elementos existentes. Existe a pessoa que desenvolve as funções, né? O operacional, ou mesmo aquele que é liderado, e existe a liderança dentro dessa relação. Então, a gente tem que entender essas duas partes de maneira distinta, né? Vamos pensar um pouquinho na liderança, né? Tem um livro que eu gosto muito, e possivelmente eu vou citar várias referências aqui. Esse é um livro que foi escrito por dois comandantes da Marinha dos Estados Unidos, das Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos. O livro se chama Extreme Ownership. E ele começa assim, são dois autores, um deles ele fala assim, né? Não existem equipes ruins, apenas líderes ruins, não é? E por que isso? Por que ele coloca isso? Porque ele comenta, né, que o papel do líder é efetivamente dar condições para que a sua equipe desenvolva aquilo que se propôs a desenvolver. E para isso, então, é necessário criar um ambiente e dar condições aos liderados de desenvolver efetivamente aquilo que eles têm que desenvolver, não é? Então, criar um ambiente corporativo em que as pessoas tenham, os liderados, então, tenham satisfação de estar ali presentes, né? De desenvolver as suas atividades sem, inclusive, o medo de errar, não é? E aí entra um outro ponto. Culturalmente, nós aprendemos que errar é ruim, não é? E errar deve ser motivo de penalização. E, na verdade, só erra quem faz, né? Ou só erra... Exatamente. Erra quem tenta fazer algo diferente daquilo que é o habitual. Esse o que é? Seria uma proatividade... né? O proativo é aquele que tenta. Então, o proativo, como uma, vamos dizer, característica desejável, ele pode errar, né? Ele pode acertar. O que vai fazer dele levar ele a uma assertividade maior? O planejamento, a estratégia? Sem dúvida. Quanto mais a gente planeja, né, nós minimizamos a possibilidade de erro, né? Só que quando você vai fazer algo diferente, o planejar ele também tem limitações, porque não necessariamente você consegue prever todas as possibilidades. Então, o erro continua sendo uma dessas possibilidades. As variáveis? Sem dúvida, a gente não consegue ter controle. O que nós estamos vivendo agora mostra claramente isso, né? A gente viu a discussão aí sobre o pico do coronavírus, né? Então, quando é que esse pico chega que nunca chega, né? Bom, o objetivo de não ter chegado, ele efetivamente é aquilo que foi planejado, né? Estender ao mais longe possível, de maneira com que a curva ficasse achatada. Mas tudo isso é desconhecido, nós não sabemos de fato o que vai acontecer. Cada dia tem sido um novo aprendizado. E assim é a nossa vida pessoal e profissional. Nós temos que estar aptos e abertos a errar e entender que o erro, quando busca algo novo, algo diferente, ele deve ser valorizado. É diferente do erro por negligência, né? O erro por negligência é uma outra situação e esse deve ser evitado, deve ser combatido, né? Mas um profissional, uma pessoa que busca algo novo, inovar, é aquele que tem uma grande possibilidade de errar. E aí nós temos que dar oportunidade para que isso aconteça. E o líder tem que entender isso, né? Ele deve dar condições e, ao mesmo tempo,
entender que o liderado ele é parte do seu time. E o erro do liderado é erro da equipe. Né? Então, o líder tem que abraçar o seu liderado e assumir a responsabilidade junto, porque é algo novo que está sendo construído. Eu vou dar um oi para a nossa audiência aqui. O Henrique Carvalho, que está acompanhando a gente desde o comecinho, ele ajudou a ajustar, que ele falou, agora ficou bom, na hora que a gente estava com oscilação. José Eustáquio Cavalcante, o Paulo Reis, mandou um grande abraço, Tom. O Hamilton Ferreira, mandando um grande abraço para o Tom, para mim também, muito obrigada. José Rivera, abraços desde Peru. José Rivera acompanhando. O Edson Klein, mandando um abraço para você e para mim também. Evandro Baraldinho, um grande abraço, Tom. Lídia Pitinin, ela falou, olá, querido Tom, que alegria ser lembrada por você nesse evento incrível. Parabéns pela iniciativa e a temática de altíssima relevância. Sucesso. Paraguai de olho aqui. Então, a gente tem uma audiência diversificada. Então, você falou agora há pouco, né, sobre o errar. Aí eu te pergunto sobre comportamental. O comportamental, né, ele fica muito abalado, né, nesse momento, assim. Você falou um pouquinho sobre aquelas coisas que a gente pode controlar e não pode controlar. Nesse momento, exatamente, as pessoas, nas mais diversas áreas, dentro do frigorífico, dentro da granja, no segmento dos fornecedores da cadeia de suprimentos do agronegócio, menos pior do que as outras cadeias, que já sofreram impacto imediato. O agro continua produzindo, porque nós precisamos de alimentos, né? E aí eu te pergunto, né, como gerir isso, como gerir internamente, como gerir isso numa equipe, para que a equipe continue produzindo, inovando, criando. Agora é essa hora, é a hora de criar, de inovar, mas inicialmente, como manter essa equipe saudável? Sabe o que é interessante isso, Panti? Porque o negócio continua, né? Hashtag o agro não para, né? E as pessoas, a cadeia de insumos continua sendo suprida com alguma dificuldade, né? Mas ela continua produzindo alimentos. E quando a gente conversa com os players aí de toda a nossa produção, nós vemos comentários de dois diferentes comentários, né? Pessoas que estão efetivamente com uma visão negativa e outras pessoas que estão com uma visão positiva, apesar do momento, né? E é muito fácil ver, se você acompanha o noticiário diariamente... Devo acompanhar? Eu devo acompanhar? Exatamente. As notícias, elas, se você acompanhar os 5 noticiários ao longo do dia, a tendência é você tornar-se alguém depressivo, porque as notícias elas te levam numa direção do negativismo, né? Você vê a mortalidade, você vê pessoas doentes, você vê dificuldades. Agora, por outro lado, e aí eu faço um parênteses, no sábado nós tivemos uma reunião dos chefes escoteiros, né, que a gente não comentou, participo há mais de 20 anos do movimento escoteiro. Deixa eu fazer essa apresentação, então, né, uma saudação escoteira para o nobre colega Tom Kramer. Eu fui patrulha agrária no Paraná também, quando tinha meninas escoteiras, e o movimento escotista ele tem isso. Aí eu vou te pedir para contar, eu tinha esquecido esse pedaço do teu currículo, mas eu me retrato aqui. Tom, me continua, por favor, desculpa. Então, sempre alerta para todos que estão aí participando conosco. E aí a gente estava numa discussão, né, e uma chefe apresentou exatamente isso, né? Puxa vida, tem todo esse lado negativo e ele tende a nos levar ao negativismo. Mas, por outro lado, se você olha, e aí eu vou usar as palavras desta chefe, né, ela comentou, depois de quantos anos nós conseguimos enxergar o Himalaia sem estar encoberto pelas nuvens, pela fumaça, não é? Hoje o Vladimir, meu colega também, ele mandou uma postagem assim, o buraco na camada de ozônio se fechou depois de tantos anos, né? Então, mostrando que o agro, mais uma vez, o agro não é o problema, né? Não são as vacas, não é a produção animal que é o problema da poluição. Então, em meio a um ambiente caótico, nós também podemos enxergar
o lado positivo, né? Então, só que para isso acontecer, para nós conseguirmos enxergar esse lado positivo, nós temos que nos educar a isso, né? E aí entra a inteligência emocional. E a inteligência emocional passa, inclusive, pelo autoconhecimento. O autoconhecimento que é uma palavra da moda, né? Como coaching, aí tem se falado muito. Então, é possível desenvolver essa inteligência? Não é, é típica dos homens a inteligência emocional, ou a mulher... Não, isso é uma habilidade a ser desenvolvida, é isso? Exatamente, Panti. Quando você tem a inteligência emocional, você se conhece, ou se autoconhece, não é? E o que é legal de tudo isso é que você entende as tuas reações e quais são os gatilhos que levam você a tomar essas reações. E quando você conhece, então, quais são esses gatilhos, você consegue reeducar-se de maneira a criar uma nova programação mental, de maneira que, quando aquela situação acontece, você tem consciência daquilo, você sabe qual é a tua reação, mas você cria um bloqueio para aquela reação antiga e adota um novo hábito, até que esse hábito se incorpore àquilo que você é, não é? Isso tem a ver... tem uma técnica do autoconhecimento, que é o processo Hoffman, e ele é muito legal porque ele trabalha o desenvolvimento desde a infância, né? Quando nós nascemos, nós temos uma programação zerada, né? Ou quase zerada, né? A gente tem a influência da mãe, né? Do ambiente em que a mãe convive, não é? Mas quando a gente nasce, nós temos essa consciência zerada e vamos, ao longo do tempo, desenvolvendo os gatilhos que nos levam a tomar algumas atitudes. Nós conseguimos ver claramente isso na relação com os nossos filhos, né? Eu tenho 2 lindas filhas, graças à minha esposa, né? E eu enxergo... Não, graças a Deus. E eu enxergo nas minhas filhas claramente os comportamentos que são meus e os comportamentos que são da minha esposa. Então, por que elas desenvolveram isso? Pela rotina, pelo hábito. Então, o ambiente determina também quais são as nossas atitudes, não é? Então, o autoconhecimento nos permite exatamente entender essas reações, entender quais são os gatilhos e nos reprogramarmos de maneira a enxergar de maneira, ou agir de maneira distinta nas diferentes situações. E aí, quando nós enxergamos o momento atual, ou o momento de dificuldade, entendermos vai nos possibilitar adotar uma postura diferente, né? Então, por exemplo, estamos em distanciamento social. Eu já completei mais de 30 dias em distanciamento social. E aí, eu posso escolher entrar em um quadro depressivo, porque eu não posso sair de casa, eu não posso visitar meus clientes, eu não posso desenvolver o trabalho que eu desenvolvia, ou, apesar disso, eu posso aproveitar este momento para me reinventar, buscar atitudes novas, procedimentos novos, de maneira a continuar fazendo o que eu fazia e talvez fazer, ou certamente fazer de uma forma diferente e preferencialmente melhor. Como a gente está fazendo hoje, né, Tom? Quando que nós teríamos a chance de estarmos aqui? E eu vou te falar quem mais que está nessa plateia, que está muito chique, né? A gente tem o Jovi Falavinha, Paraguai, de olho aqui. Temos a Lídia Pitinin, estamos juntos sempre. A Bruna Larissa Portela. Nós temos a nossa chefe geral da Embrapa Suínos e Aves, a Janice Zanella. Parabéns pelo tema, ela desejou. A Glaci Casper, excelente tema, Tom, grande abraço. A Bruna Larissa Portela, abraço, Tom, parabéns pelo tema. Marta Gava falando excelente live. O Hamilton tem uma pergunta para a gente, Hamilton Ferreira. Tom, como fazer uma blindagem emocional neste momento de pandemônio? Adorei a palavra, pandemônio, e ainda assim ser assertivo. Eu não tinha escutado, Hamilton, adorei o tema, vou adotar isso aí. Então, essa pergunta é muito legal, né? Como fazer essa blindagem emocional nesse momento e ainda ser assertivo? Duas coisas juntas.
Hamilton, obrigado pela pergunta. Realmente é um grande desafio, né? Eu não sei se é possível fazer esta blindagem e, por mais que nós nos preparemos, sempre há momentos em que você tem a tua emoção diminuída ou a tua reação diminuída, né? O importante, e aí, uma coisa que me ajuda muito são 3 atitudes em que o Sean Acor destaca isso no livro dele, no Jeito Harvard de Ser Feliz, e fica a dica aí para o pessoal também. Ele comenta que o sucesso, né, a gente pode falar sobre isso, Pante, ele é resultado de 3 atitudes, e eu procuro adotar isso no meu dia a dia, né, que é a prática diária da felicidade, do otimismo e da gratidão. E isso tem a ver também com a metodologia do Ho'oponopono, né, em que você entende o ambiente, né? Eu sinto muito, eu sempre esqueço das 4, do mantra, né, das 4 frases, sinto muito, te perdoo, sou grato, né? E o que é isso, né? É você entender, né? Então, e aí talvez o otimismo e a gratidão aí tem um peso importante, né? Entender que a situação que nós estamos vivendo ela é uma situação que nós não temos controle, não é? E que nós podemos aprender com ela. E o exercício talvez seja considerando este momento, o que eu posso aprender ou o que eu posso melhorar nessa situação. E aí eu vou de novo trazer um exemplo, né? A minha família é uma grande escola. A minha rotina normalmente é estar viajando, então eu fico muito pouco tempo em casa. Eu estar em casa acaba sendo um corpo estranho na rotina diária. E aí, nessa primeira semana de estar em casa, muitos conflitos foram criados, né? Porque a normalidade da situação ela mudou. E aí a reação a essa quebra da normalidade vai fazer a grande diferença na sequência, né? Assumir a responsabilidade sobre isso é fundamental. Naquela relação do eu sou 50% do relacionamento, o que eu posso assumir, o que eu posso fazer para melhorar esta condição, né? E aí, efetivamente, entender e adotar atitudes para que isso, essa prática aconteça, né? Então, a blindagem passa exatamente pela adoção de comportamentos que nos permitam entender que, apesar do problema, a vida continua e nós temos que continuar vivendo da melhor maneira possível. Nós temos aqui a participação do Vladimir Fay da Silva. Ele fala: parabéns, Tom, por abordar esse tema que é crítico na produção animal. Capacidade técnica, já mostramos ao mundo que todo mundo, né, que temos, mas gestão sempre foi muito deficiente em todos os segmentos. Concorda? Não tenha dúvida, Pante. Inclusive, ano passado, quando nós desenvolvemos o Congresso da Abraves em Toledo, um dos temas, eu tive a felicidade de ministrar uma palestra em homenagem ao professor Yuri Sobestiansky, e naquele momento eu fiz uma pesquisa rápida, sem cunho científico nenhum, nas diferentes redes sociais que eu participo, questionando quais deveriam ser as preocupações ou os temas a serem abordados em uma palestra, né? E o que o pessoal comentou em geral? 50% das pessoas, das opiniões, tenderam para a gestão de pessoas, para os relacionamentos. E 50% tendeu para as palestras técnicas, né? Então, vejam que o mercado está buscando entender as pessoas. E hoje a gente vê muito disso, né? O coaching, esse boom do coaching, ele mostra a importância que esse mercado tem. E eu lembro, há mais ou menos 12 anos, quando eu fiz a minha primeira grande palestra relacionada com esse tema,
num evento, num swinter, lá em Águas de Lindóia, em que aquilo foi um grande desafio, né? Estava lá. Você estava lá. Estava lá. Minha esposa estava lá, minha filha Gabriela, eu só tinha, a Gabriela estava lá passeando de carrinho, né? E eu lembro que naquele momento, que foi a primeira grande palestra para um grande público, e aí, obrigado, Nazaré, pela oportunidade de naquele momento, levar esse tema, era uma preocupação que eu tinha porque havia preconceito sobre falar de emoções, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que se chama Brené Brown, ela fala sobre vulnerabilidade, né? E ela fala exatamente que hoje as pessoas de sucesso, as pessoas que se destacam no meio, são pessoas que, de fato, demonstram a sua vulnerabilidade, né? São pessoas que têm emoção nos relacionamentos, que têm compaixão, que conseguem colocar-se no lugar da outra pessoa. E aí entra aquilo que antes precisava ser escondido, isso? Exatamente. Antes você... imagina você, um homem, chorar ou em uma situação qualquer, né? Isso era gerar preconceito, não é? Então, a pessoa tinha que ser forte, tinha que ser fria, e isso atrapalhava os relacionamentos, não é? Inclusive, a Brené Brown faz nos vários livros, ela faz a diferença entre a simpatia e a empatia, não é? Não basta ser simpático, não basta você sorrir para a pessoa ou de longe assim, eu entendo a sua dor, né? Isso é estar do lado, né? Do lado fisicamente, não é estar junto. E uma pessoa empática é aquela que está junto efetivamente. E é isso que nós precisamos estar junto com o nosso cônjuge, nós temos que estar junto com o nosso amigo, sentindo a dor que ele sente para auxiliar na busca da solução. E isso, já puxando aí para o lado comercial, né, ou para o lado empresarial, tem um outro autor que eu sou apaixonado por ele, se chama Simon Sinek. Um dos primeiros livros dele se chama Por Quê? Ele fala exatamente... Fala, Pati. Eu vou te pedir, porque tem assim, até porque isso já apareceu nas perguntas aqui. Depois, em algum momento, se você puder colocar ou no chat ou no final da conversa, coloca para a gente o nome do livro e o nome de alguns autores, porque daqui a pouquinho eu tenho pergunta. Desculpe mais uma vez. Não, fica tranquilo. Eu estou anotando aqui o que eu estou mencionando, porque senão eu esqueço também. Vamos lá. Eu me perdi agora o que eu estava falando. Era desse autor. Eu fiz errado. Eu não devia ter te interferido. O Simon Sinek. Voltamos lá no Simon Sinek. O Simon Sinek, então, ele fala exatamente dessa questão da empatia, do colocar-se junto, que tem a ver com as empresas, as corporações que vivem pelo momento, pelo ano fiscal, vamos chamar assim, ou as empresas que estão junto com o cliente ao longo da sua vida, ao longo da sua existência. O Simon Sinek, ele chama isso, então, como qual é a causa da tua existência? Qual é o motivo pelo qual você ou a sua empresa existem? E ele coloca isso porque quando você tem uma empresa que vive o ano fiscal, ele planeja o seu resultado, as suas ações, de janeiro a dezembro, ou de julho a junho, dependendo de como é considerado o ano fiscal, né? Então, a visão, a relação com o cliente também, na grande maioria das vezes, ela é enxergada desta forma. Agora, quando você está com o seu cliente de maneira empática, quando você tem uma causa, uma razão pela qual que guia o teu trabalho, o exercício da tua função, você caminha junto, solucionando, ajudando na solução dos problemas, e o resultado econômico, o resultado financeiro é consequência natural desse relacionamento.
Isso o Simon Sinek ele fala claramente no livro O Jogo Infinito, em que ele traz essa temática tanto para as empresas quanto para as pessoas. Não é? Você pode adaptar claramente esse conceito para as empresas e para as pessoas. Eu vou para a nossa audiência aqui. O Antônio Rodrigues de Oliveira Júnior, parabéns, Tom, como sempre brilhante. O Jovi fala, Vinha, ele fala, el agro es la solución, el agro que polui agora leva comida para as mesas. Sem dúvida, Jovi. A Letícia Veiga fala parabéns pela live. Ana Cláudia Kramer, parabéns, Tom, pela ótima abordagem e sobre o tema que é tão relevante. A Marta pergunta assim, qual seria a sugestão de livro para gestão de conflitos? Gestão de conflito, né? Como não tomar parte? Primeiro eu vou te perguntar rapidamente assim, como não tomar parte, né? Como fazer essa gestão, essa arbitragem, vamos dizer assim, e onde buscar literatura sobre isso? Eu gosto muito desse livro Extreme Ownership, que ele fala sobre, infelizmente eu não conheço ele em português, ele fala muito da relação do líder com os liderados e o desenvolvimento de responsabilidade, né? E eu tive a oportunidade de pôr em prática já várias vezes esse conceito proposto no livro Extreme Ownership. O que eu vejo, Marta e todos que nos assistem, né? A gestão de conflitos, ela tem a ver com, primeiro, nós queremos efetivamente buscar uma solução ou nós queremos achar um culpado, né? Aí entra uma diferença muito grande, né? Eu tenho essa discussão em casa. É fácil nós querermos encontrar um culpado, porque, especialmente quando nós cometemos o erro, nós não queremos assumir naturalmente. Aí é preciso ter a inteligência emocional para conseguir controlar ou assumir essa responsabilidade. Então, quando nós entendemos, nós nos orientamos pela busca na solução, juntos nós desenvolvemos, então, o caminho para alcançar essa solução. Então, a gestão do conflito passa por isso, né? Esquecer o culpado, tudo bem, pode ser que em algum momento seja necessário, mas neste momento, o que nós precisamos? É encontrar a solução. Uma postura completamente diferente, né, entre o caça às bruxas e a busca do resultado, né? A gente tem uma pergunta do Daniel Goldenberg. Ele fala, parabéns, importante vencer a barreira de falar sobre esse assunto na nossa área, pois somos guiados muito por nossas emoções. E ele continua, somos contratados por currículo técnico e geralmente demitidos por falta de inteligência emocional. Então, é isso? Não tenha dúvida. E o Daniel, ele é um professor nessa área também. Obrigado, Daniel, pelas contribuições. De fato, né? E aí eu tenho que destacar aí duas pessoas que me possibilitaram estar onde eu estou hoje, né? Que é o Marco Aurélio Costa e o José Francisco Mendes. O José Francisco hoje é meu gerente, né? E ele comenta uma coisa muito clara a respeito disso, né? A habilidade técnica pode ser desenvolvida, mas as pessoas não. As pessoas são o que elas são, aquilo que elas querem ser efetivamente. Então, efetivamente, como nós trabalhamos em um mundo de pessoas, ou nós vivemos com pessoas, a habilidade técnica ela é importante. O Ricardo Amorim já mostrou isso naquele trabalho que eu mencionei. Mas nós convivemos com pessoas. Então, conseguir entender medos, emoções, frustrações, tolerar opiniões distintas, que é algo que falta, né, na nossa realidade, qualquer argumento diferente vira motivo de discussão. A tolerância se faz necessária. E isso só é possível a partir de um diálogo aberto. E aí entra, de novo, o papel do gestor, do líder, né? Criar um ambiente em que nós possamos efetivamente desenvolver a palavra aberta, a opinião aberta, de maneira com que todos os que estão dentro daquela equipe
tenham a certeza de que a palavra ou a opinião não vai ser questionada ou não vai ser condenada, é o melhor termo nessa discussão, nesse argumento. Nos nossos participantes aqui, o Fernando Rantamal fala: parabéns, Tom, grande colega que impulsiona a nossa suinocultura. E o Hamilton fala ainda de uma outra fonte de leitura que ele diz que é Sucesso Máximo, sobre 12 hábitos que ameaçam a carreira, de James Waldrop e Timothy Butler. É legal deixar no chat embaixo, porque as pessoas podem compartilhar. Essa do Hamilton já está. O Tom, depois da live, por favor, acrescente ali embaixo as dicas de leitura, né? O Edson tem uma pergunta. Assim, temos diferentes líderes em nossas empresas, e muitos deles mais atrapalham do que contribuem, porque, na verdade, são líderes e sim chefes. Ajuda a gente a diferenciar isso aí, Tom, por favor? Fantástico, Edson, obrigado pela colocação. E aí, isso é muito legal, que não necessariamente o líder tem um cargo de chefia, né? O líder é aquele que naturalmente exerce influência no seu meio e consegue dar um direcionamento para aqueles que são seus liderados, formal ou informalmente, né? Muitas vezes o chefe, aquele que tem a posição de gestor, ele está ali porque foi promovido, mas não necessariamente ele tem. E aí a gente pode discutir sobre competência para estar ali, né, Pante? Acaba criando uma condição não ideal, né? E aqui nós vemos muito uma situação que é a relação dos interesses individuais versus os interesses coletivos. E o modelo em que a nossa estrutura corporativa nos impõe acaba, por vezes, favorecendo essa briga entre os interesses individuais versus os coletivos. Por exemplo, quem é da área comercial acaba tendo as suas metas. E quando aquela pessoa, aquele profissional tem as suas metas, ou mesmo na produção, né, na extensão, você acaba se focando naquela tua meta e esquecendo o que está ao lado, não é? Então, e o chefe faz pressão sobre essa situação, né, sobre esse comportamento. Agora, por outro lado, quando nós possibilitamos uma meta coletiva, um objetivo coletivo, e o gestor entende isso, ele vai entender que o seu resultado como gestor é o resultado do somatório de toda a sua equipe. Então, ele cria um ambiente para que todos trabalhem juntos em prol daquele objetivo comum, né? Então, o líder vai dar condições para que isso aconteça, diferentemente do chefe. Criar ambiente. O Everton Rodrigues, coach, ele fala: parabéns, Tom. Assunto de alta relevância. Que sugestões práticas você sugere para líderes cuidarem da sua própria inteligência emocional e, consequentemente, cuidarem das pessoas dentro das empresas? Excelente, Everton. E você é um especialista nisso, né? Eu sou um amante, né, dessa discussão. Ninguém ensina aquilo que não sabe, né? Então, nada melhor do que a pessoa desenvolver as habilidades, desenvolver os seus potenciais, desenvolver a sua competência também na gestão, para que possa, então, ter condições de guiar os seus liderados, né, ou a sua equipe. Então, e aí entra de novo o autoconhecimento, enxergar-me como eu sou de fato, não como eu gostaria de ser e como eu acho que sou, né? Então, entender quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes, potencializar essas fortalezas e melhorar naquilo que eu sou fraco, mas tudo passa pelo autoconhecimento, que, de novo, só é possível se eu aceitar as minhas vulnerabilidades. O nosso público está tão afinado com a gente que a pergunta é exatamente essa agora. William Valadares fala assim: excelente palestra. Na sua opinião, por que há tanta relutância em utilizar empatia e vulnerabilidade
como estratégia para melhorar a produtividade dentro dos sistemas de produção. E desde já, muito obrigado. Então, né? Pegou ali a outra parte, né? Por que relutância em utilizar empatia e vulnerabilidade? E a gente tem bastante pergunta aqui ainda. Fantástico, obrigado pela pergunta, né? Eu diria que um dos motivos pelos quais nós temos medo de colocar a empatia, a vulnerabilidade, é exatamente, e talvez isso tenha a ver com a nossa escala evolutiva, ninguém gosta de mostrar fraquezas, né? Normalmente, quem mostra fraquezas vira presa, né? Isso faz parte da nossa escala evolutiva. E isso acaba criando uma máscara sobre nós, criando um escudo que se transforma numa barreira. E aí, como eu identifico no outro uma fraqueza, eu acabo, que muitas vezes é a minha fraqueza, eu o penalizo por aquela fraqueza que eu enxergo nele, quem eu sou de fato, né? É complexo, né? E aí, um dos temas para discutir sobre isso tem a ver com a síndrome do amor negativo, né? Gente do céu. Primeiro, isso que você acabou de falar, do espelho, de eu ver a minha falha, eu observar a falha no outro e por isso o penalizo. Isso realmente requer, né, o autoconhecimento para ele não repetir esse tipo de comportamento, né? E agora vamos para essa parte mais complicada aí. A síndrome do amor negativo, ela tem a ver com o nosso desenvolvimento, né? Se nós lembrarmos, e aí passa pelo autoconhecimento profundamente, se nós olharmos, relembrarmos a nossa história, quando nós éramos crianças, as nossas atitudes, em geral, buscavam a aprovação do nosso pai e da nossa mãe. Então, papai, olha só que legal que eu fiz, eu mostrava a minha prova com a nota boa, ou quando eu tinha um insucesso, eu arrumava uma desculpa para tentar compensar aquela situação. E se eu não tinha a atenção dos meus pais, eu criava uma forma de chamar a sua atenção, ainda que negativamente, para que eles me dessem a atenção. Então, essa é a síndrome do amor negativo. Se eu não tenho a atenção deles por aquilo que eu fiz de bom, eu vou chamar a atenção deles de alguma forma. Se eu vou chorar ou se eu vou brigar com a minha irmã, meu irmão, então eu vou chamar a atenção dos meus pais, né? Então, quando nós evoluímos, nós continuamos querendo a aprovação, né? E aí, se a gente volta para as teorias motivacionais do Maslow, que foi um grande estudioso nessa área, nós voltamos na década de 40, né, quando ele propôs as teorias motivacionais, nós vamos ver que o pertencimento e o reconhecimento são etapas dentro desse desenvolvimento pessoal, né? Nós queremos fazer parte de um grupo e queremos ser reconhecidos por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos, não é? A partir da evolução, e aí, de novo, o autoconhecimento, nós passamos a entender que se nós nos reconhecermos automaticamente ou por nós mesmos, o autorreconhecimento ele é suficiente, deveria ser suficiente. E aí nós vemos, por exemplo, por que a necessidade de exposição de quem eu pareço ser nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, porque nós queremos ser reconhecidos. E esse acaba sendo o nosso combustível, né? E especialmente em uma sociedade em que nós temos, o Brasil figura entre os países com mais ansiosos e depressivos. Por quê? Nós necessitamos este reconhecimento dos terceiros. E com um uso de redes sociais também extrapolado, né? Quando o Mark Zuckerberg, do Facebook, fez uma observação sobre o Brasil, ele, né, apareceu, né, nas estatísticas esse uso exacerbado, vamos dizer assim. Aqui do Maicon Ferreira, da BRF de Concórdia,
Ele fala, parabéns, Tom, excelente abordagem. Esse exercício de tolerância que você falou e liderança, se tiver sucesso em casa, está apto. Então, esse é um exercício, é um exercício mesmo. Vou te pedir para comentar isso, né? Do exercício, né, da tolerância e liderança. É fantástico isso, né? E eu digo que eu já sou casado, completei agora vários anos de casado, né? Agora, dia 26 de abril, e já são quase 20 anos casados com a mesma esposa, né? Isso é importante. E eu olho a evolução ao longo destes 20 anos e vejo uma evolução de fato, né? Porque você tem um aprendizado, então existe uma paixão inicial, existe um aprendizado, existem conflitos ao longo dessa história até chegar ao momento em que você está hoje, né? De novo, né? Nós somos responsáveis por 50% do relacionamento. E nós acabamos criando expectativas com o outro lado. Agora, será que o outro lado sabe quais são as suas expectativas? Será que o outro lado consegue atender às suas expectativas? E aí, mais uma vez, trazemos aquele conceito de buscar um problema ou encontrar a solução, né? Se nós nos orientamos buscando uma solução, né, e a solução passa pelas opiniões de ambos, nós conseguimos desenvolver o relacionamento, seja, de novo, relacionamento entre o casal ou o relacionamento entre o relacionamento social ou profissional. Então, o exercício da tolerância passa em ter o diálogo e entender qual é a melhor solução de fato, né? E aí, muitas vezes, eu quero ter a certeza, ou eu quero ter a razão, ou eu quero ser feliz, né? Muitas vezes você deve abrir mão da tua razão pela felicidade, né? Por exemplo, aqui em casa, a minha esposa sempre tem a razão. Claro, claro. Ela está ali do lado assistindo, viu? Mas ela está perto aí, né? É mais seguro falar isso mesmo. A Laura Argente falou, Tom, maravilhoso. Ela fala de um livro, né? Todo julgamento é uma confissão, relacionado àquilo que você havia comentado antes, daquele espelho diferente. E a Laura comenta ainda, Tom, deve gostar de saber disso. Minha mãe está aqui em Toledo comigo e está ouvindo e está amando. E aí Obrigado, Laura. Nós temos uma pergunta do Daniel aqui falando assim, o que acha sobre o entendimento do perfil comportamental das pessoas da sua equipe para fazer uma comunicação mais correta? Quando você estava falando agora, perfeito isso aqui, né? Você acabou de falar sobre expectativas de um lado e do outro, dos 50%, né, que cria expectativa em relação ao outro. Falha a comunicação quando o outro não sabe qual é a expectativa, seja o liderado em relação ao líder, seja o casal. Onde é que está a falha disso, né? A pergunta é essa, né? O que você acha sobre o entendimento do perfil comportamental das pessoas da sua equipe para que essa comunicação seja, né, assertiva? Ponte, eu vejo que, bom, comunicação continua sendo um dos grandes desafios, se não o maior, em todas as equipes, né? Porque não necessariamente aquilo que eu falo é o que a outra pessoa entende, especialmente quando nós deixamos de ter uma comunicação olho no olho, em que a expressão corporal tem um peso muito grande, e passamos para as redes sociais, especialmente no WhatsApp, em que nós temos a comunicação escrita, em que não existe emoção. Então, uma palavra mal colocada, ou mesmo uma vírgula que não foi adicionada àquele texto, ela muda completamente a percepção da outra pessoa, né? Esse é um ponto. E o outro tem a ver com a relação dos interesses, novamente. Se eu tenho em uma equipe uma pressão muito grande por objetivos individuais ou por metas individuais, a minha percepção ela passa primeiro por aquilo que é interessante para mim, para depois pensar ou direcionar as atenções para aquilo que é interessante para o outro. Então, nessa comunicação, nós temos que entender o ambiente em que estamos inseridos.
quando nós trabalhamos em um resultado que é construído a muitas mãos, não é? E cada um é maduro o suficiente para entender qual é a sua responsabilidade nessa relação, nós conseguimos, então, desenvolver um caminho comum, no qual a comunicação passa simplesmente a ser uma ferramenta no sentido de alcançar esse objetivo comum. Nós temos aqui mais uma observação do Edson Klein. Ele fala assim: cobram de seus liderados metas sem explicar e fazer os mesmos entender o porquê de fazer as suas tarefas. E por isso as metas não são atingidas. E ainda ele fala de mais uma coisa que acredito que uma das maiores virtudes de uma pessoa chama-se humildade. E o verdadeiro líder deve ter essa virtude. É isso? Essa era a pergunta final, né? Essa está entre as habilidades, vamos dizer assim, ou virtude? Fantástico, né? E aí eu lembro mais uma vez a reunião dos chefes escoteiros de sábado, em que nós discutimos o momento que estamos vivendo, né, do distanciamento social, e as atividades não estão acontecendo. E aí eu comentei essa prática da felicidade, do otimismo e da gratidão, e o chefe comentou, né, a necessidade da humildade. Mas ninguém é grato se não for humilde, não é? Então, a gratidão pelo que eu sou, pelo que eu faço, por com quem eu convivo, pela equipe que eu tenho, ela demonstra humildade, né? E aí, falar das metas, né, passa por entender os porquês delas existirem. E aí o Simon Sinek trabalha muito bem esse conceito no Golden Circle, né, em que ele diferencia o que eu faço, como eu faço e o porquê eu faço. Responder ou entender o que eu faço e como eu faço é a parte mais simples. Entender o porquê eu faço aquilo que eu faço é o grande desafio. Você está falando de algumas leituras, Tom. Eu tenho tenho um recadinho aqui muito legal. A Gabi Kramer falou assim: parabéns, papai, ótima live. Ela é suspeita. Eu queria você está falando de alguns livros. Eu me lembro de uma época onde uma agroindústria inteira recomendou que todo o seu nível de gerência, de direção, lesse o Líder Servidor, do James Hunter, que era na época. E será que isso poderia ser um argumento para o grupo todo receber uma mensagem, ou ler, ou botar no livro de cabeceira? Olha, gente, pessoal, olha aqui, o livro de cabeceira é esse aqui. Para uniformizar, ou para tentar uniformizar essa leitura, né, não técnica, recomendada, igual a gente tem na faculdade, talvez seja uma forma? Pante, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um interesse, tem algo que lhe atrai, tem uma característica única, não é? Então, se nós generalizarmos e trabalharmos com uma média, parece que se torna interessante. Mas ler não é uma coisa simples. Tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam. Então, você recomendar uma leitura para que todos o façam já é uma estratégia que não dá certo, não é? E talvez o papel do gestor seja enxergar em cada um, ou o papel do líder seja enxergar em cada um da sua equipe e apontar oportunidades de crescimento individualizados, não é? Então, e aí de novo, né? Eu troco muita figurinha com o José Francisco, que é nosso gerente, sobre dicas de leitura, dicas de vídeos. E, assim, ele tem sido muito assertivo naquilo que ele me aponta, naquilo que ele me direciona. Só que eu sei que ele não é a mesma recomendação que ele faz para outra pessoa, porque ele entende claramente que o Tom é desta maneira, ele gosta disso e ele vai ter mais facilidade ou interesse nesta leitura, enquanto outra pessoa vai ter o interesse, a facilidade em outra atividade. E esse é o papel do livro. Personalizada, isso. Eu vou ter que caminhar para a última pergunta, porque depois eu tenho uma última pergunta final. Uma pergunta do Everton. Depois a gente pode deixar no chat. As pessoas vão poder assistir depois, vão poder mandar para os coleguinhas o link
dessa nossa live. Ele pergunta assim, o Everton Rodrigues pergunta novamente, Tom, acredita que é importante as pessoas desenvolverem algum ritual, muito legal, para começar e preparar melhor o seu dia? Tem alguma sugestão de ritual? E ainda tem aqui um parabéns do Ricardo Dornelles, falando parabéns, Tom e Punch, muito obrigada. Obrigado, então, Ricardo. Vai ritual para resetar a máquina e começar bacana? De novo, cada indivíduo é um indivíduo. Tem aqueles que gostam de fazer uma meditação, tem aqueles que gostam de fazer uma atividade física, e tem aqueles que gostam de simplesmente fazer nada, né? Inicia o seu dia. Então, a grandeza, o fantástico do ser humano é que cada um é único. Então, cada um deve entender aquilo que lhe faz bem, né? Então, iniciar o dia, continuar o dia, encerrar o dia com aquilo que lhe faz bem. E, de novo, o autoconhecimento vai permitir essa possibilidade, né? O meu ritual é simplesmente ter em mente a prática diária de felicidade, otimismo e gratidão. A dica está valendo. Nós temos o Jonas Daniel Bot, ele fala, eu, Fábio e Breno estamos adorando a live. Parabéns, Tom, um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado, a gente está caminhando para o final, né? A nossa proposta era 45 minutos, nós já chegamos a quase 1 hora. Tom, eu vou te agradecer, né, imensamente, né? Vou te pedir desculpa pela falha inicial, o nosso sistema aqui caiu todo. Te agradecer por esse coração aberto em falar tudo isso para a gente hoje. Te dizer que eu anotei palavras muito boas aqui que eu quero levar para a minha vida, o Daniel dizendo parabéns e grato agradecer por dividirem conosco isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta final, assim, o que é sucesso? Quem é uma pessoa de sucesso? Porque a gente chega numa livraria e você tem, assim, sucesso, como se fosse uma receita fácil, como se fosse um objetivo, um pódio que a pessoa chega e para lá, ela vai permanecer eternamente dourado naquele pedestal. Eu te pergunto, o que é sucesso? Ou quem pode se considerar uma pessoa de sucesso? Punch, nós podemos gastar mais 1 hora, pelo menos, falando sobre sucesso, não é? Sucesso, mais uma vez, é uma percepção individualizada, né? O Shawn Achor, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele comenta que as pessoas de sucesso, ou seja, aquelas pessoas que se sentem bem com quem são e como elas estão, independente de condição financeira, classe social, grupo social que participa, são as pessoas que conseguem exercer diariamente as atitudes, né, ou as práticas de felicidade, otimismo e gratidão. Além disso, eu gosto muito de um conceito do John Wooden. John Wooden foi o maior vencedor do basquete universitário nos Estados Unidos, como treinador. E ele falava que sucesso é você ter certeza de que você fez o teu melhor em tudo aquilo que você se propôs a fazer. E aí eu chego no Mário Sérgio Cortella, brasileiro, né, que ele fala que, e aí eu somo com isso que o John Wooden falou, né, que sucesso para mim é eu fazer o meu melhor com as condições que eu tenho para quando eu tiver condições melhores, eu fazer melhor ainda, né? Então, para mim, isso é sucesso. Definição muito boa, né? Eu vou deixar aqui um parabéns final aqui do Roberto Kurzel, direto de Sananduva, muito bom, me coloquei em várias situações que o Tom colocou. Que legal, né? A Patrícia Malinski fala, excelente, Tom, arrasou, excelente abordagem, recomendações de leitura devidamente anotadas. Ainda assim, a gente coloca no chat, vou pedir para o Tom deixar no chat para o pessoal guardar isso. Às vezes você chega numa livraria, tem tanta coisa na frente que você não sabe por onde começar, nem uma leitura recomendada legal. Eu conversei recentemente com a Jane e ela fez um cálculo assustador. Ela disse que se você ler todos os dias, né, 5 dias da semana, sem sábado e domingo, 250 dias do ano, no final do ano você vai ter lido um absurdo de 2.000 páginas, né? Isso dá quantos livros que cabe dentro disso? Eu falei pouquinho, 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, dá um volume no final do ano incrível, né? Envolve disciplina, foco, meta e uma série de coisas.
Um adeus final aqui, o Everton Rodrigues falou parabéns, Tom, a todos os participantes, assunto é de muita importância e relevância. Necessitamos desenvolver nossa inteligência emocional, uma das principais habilidades da liderança. Muito boa live. Incrível a definição de sucesso. E a gente vai ficando por aqui com essa tua definição. Então, é que eu agradeço. Depois o pessoal pode voltar amanhã, semana que vem, assistir, recomendar, mandar o link para o colega, porque tem algumas coisas que a gente tem que voltar para o vídeo novo para gravar tudo bonitinho. Então, obrigada, viu? Muito obrigada. Uma boa noite para você. Antes, o agradecimento é meu. Obrigado a você por este espaço, né, pelo teu trabalho de desenvolver a comunicação dentro do agronegócio. E obrigado a todos que participaram, me deram este privilégio de compartilhar aquilo que é o mais precioso, né, aquilo que tem mais valor, que é o seu tempo. Então, obrigado. Eu que te agradeço. Mais uma vez, uma boa noite. Agora já, né? A gente começou a conversa, era dia, terminou a conversa, era noite. Todas as lives ficam gravadas no sistema, no canal Suíno. Né? Tem gente que estava aqui mesmo durante a live perguntando como é que eu assisto. Né? A gente repassa o link. Então, mais uma vez, boa noite, muito obrigada. A Suíno Live de hoje vai ficando por aqui. Fique de olho nas redes sociais, que a programação é toda publicada e a gente divulga para que você possa participar, perguntar e compartilhar um pouco desse conhecimento aqui. Boa noite para todos vocês. Boa noite.